Olá, pessoal. Boa noite. Vou começar essa live. Eu já tava tentando fazer uma live aí há uns minutos atrás, mas eu tô meio com um problema de conexão aqui, sei lá. Às vezes eu perco a conexão, acaba fechando, enfim. Mas eu vou tentar fazer essa live agora. E essa live eu vou fazer diferente, tá? Eu vou ler algumas mensagens que eu recebo no meu privado e vou responder aqui ao vivo para vocês, tá? Eu não vou citar o nome completo das pessoas, tá? Eu vou apenas dizer o primeiro nome, porque há muitas pessoas com o mesmo nome, né? Mas eu creio que a pessoa que mandou, ela vai saber que é ela, porque ela sabe que ela mandou mensagem para mim. E aí ela que julgue o que ela vai ouvir, se ela vai acolher a resposta de bom grado ou se ela vai ficar dando pitizinho por aí. Mas eu espero que se ela quiser dar piti, quiser me redarguir, que ela faça nos comentários, ao invés de vir no privado. Então vamos lá. Primeira mensagem que eu recebi aqui. Sua satânica, sua herege, você sabia que você está profanando o templo do Espírito Santo com essas tatuagens e esses piercings? Se você não se arrepender, você vai para o inferno. Carlos. Carlos, deixa eu te falar uma coisa. Tô tremendo de medo do inferno. Menino, você não sabe como eu tenho medo do inferno? Eu tenho tanto medo do inferno que eu vou fazer mais algumas tatuagens, porque eu adoro tatuagem. E você acha que eu tô profanando o templo do Espírito Santo, fazendo tatuagem, usando piercing? Cara, eu só lamento. Eu tô nem aí pra esse seu Deus. Pra ser bem sincera. Porque este Deus que te apresentaram, eu não aceito. Eu rejeito. O Deus que eu conheço, que eu conheci, é aquele que está preocupado com o interior das pessoas, com a mente das pessoas, com o caráter das pessoas, não com o físico das pessoas, não com a tatuagem das pessoas, não com o piercing das pessoas. Até porque usar um piercing, ter uma tatuagem, isso não impede que a pessoa ela exerça, por exemplo, o mandamento que foi recomendado por Deus, que é o amor ao próximo, que é o exercício do amor fraterno, que está ligado diretamente ao respeito, ao comprometimento com o outro, né? Tanto que eu já falei isso em outras lives e eu vou tornar a repetir. Existem N pessoas que não têm tatuagem, que não têm piercing, que bate cartão numa igreja, que anda de terno, gravata, sai até o pé, cabelo até o pé, e são pessoas que têm um caráter lixo. São pessoas que fazem as coisas mais absurdas nessa vida. Muitas vezes são pessoas que estão até mesmo abusando de crianças por aí, pedófilos. Eu já conheci. A mídia cansa de relatar aí, por exemplo, cristãos que têm uma aparência de santidade, mas que estão fazendo barbaridades aí. Não tem tatuagem, não tem piercing, anda aí, impecável, e estão fazendo as piores atrocidades. Então, meu amigo, é assim, se você ainda acredita neste Deus que te ofereceram, que com certeza te ofereceram dentro de um sistema religioso, eu só lamento. Mas eu digo pra você, eu tô pouco me lixando pra esse Deus, eu não tenho medo dele. Também não tenho medo do inferno. Próximo. Nossa, irmã, você é muito gata. Você tem telefone? Joilson, deixa eu te falar uma coisa. Eu fui no seu perfil e eu observei que você tá lá no seu status de relacionamento casado. Então, ao invés de você ficar vindo no meu privado, dizendo que eu sou gata e pedindo meu telefone, eu sugiro que você dedique o seu tempo e as suas palavras, os seus cortejos à sua esposa. Eu dispenso. Sabe por que eu dispenso? Porque eu tenho um esposo, e um esposo maravilhoso. Eu dispenso qualquer outro tipo de elogio de outros homens. Eu não preciso disso. Eu acho engraçado, sabe? Eu acho engraçado as pessoas hoje em dia, né, acharem estranho o meu comportamento. Tem pessoas que falam assim pra mim: nossa, você é grossa, você é ignorante, as pessoas elogiam você, você não agradece, não sei o quê. Mas eu acho isso tão fútil, gente, vindo de outras pessoas. Eu gosto de elogios do meu esposo.
Do meu esposo. Agora eu acho patético, eu acho ridículo um cara que tá no perfil dele casado, ficar vindo num privado de uma mulher casada, pedindo o telefone dela e chamando ela de gata. Eu acho isso uma falta de respeito tremenda. Mas sabe o que acontece? As pessoas, elas estão achando isso normal. Só que assim, eu não acho normal. Eu não sou obrigada a achar isso normal. Eu não sou obrigada a aceitar as normalidades das pessoas. Eu não sou. Então, eu sugiro a você que ao invés de ficar indo no privado das mulheres, inclusive casadas como eu, chamando elas de gata e pedindo o telefone delas, cara, vai dar um trato na tua esposa. Vai cortejar a tua esposa. Tenha respeito pela tua esposa. Porque, por certo, você escolheu ela num dia. Por certo, um dia você disse que amava ela. Amor é respeito. Respeite a sua esposa. E isso fica de conselho para todos vocês que estão aí no perfil de vocês aí, ó, com status de relacionamento casado, namorando, sei lá mais o que. Tenham respeito pelo parceiro de vocês, pela parceira de vocês, pelo cônjuge de vocês. Tem gente que acha que adultério, traição é só ir pra cama, é só rala e rola, é só contato físico. Esse tipo de atitude aqui que esse rapaz tem aqui comigo aqui, ó, no privado, e não, ele não é o único, isso também pra mim é falta de respeito. Eu duvido que a esposa dele sabe que ele tem esse tipo de comportamento. E, ó, e detalhe, o cara é cristão, hein? O cara é cristão. Frequenta a Assembleia de Deus. E tá aqui, me chamando de gata pedindo meu telefone. E aí? Pois é. Vergonha na cara é bom, não faz mal pra ninguém e serve pra todo mundo, tá? É assim, eu, sinceramente falando, eu não tenho problema com ninguém. Se as pessoas gostam de elogios, se as pessoas gostam de ficar elogiando a aparência das outras e tal, cada um com os seus problemas. Mas eu, sinceramente, hoje eu não gosto disso. Sabe por que eu não gosto, gente? Porque eu comecei a perceber que as pessoas, elas são muito mal intencionadas. Nem todo mundo que vem nos elogiar tem boas intenções no coração. Nem todo mundo. Antigamente, eu tinha hábitos de elogiar amigos, amigas, sabe? Às vezes a pessoa tá bem apanhada, né? Aparentemente ela tá bonita, tal, bem vestida, enfim. Aí você fala, nossa, fulano, você tá bonito, você tá bonita, não sei o quê. Mas aí, esse fulano, essa fulana, muitas vezes, tá nutrindo dentro dele sentimentos por nós. E só o fato, muitas vezes, da gente estar elogiando aquela pessoa, pronto, ela já acha que você tá dando brecha, que você tá querendo alguma coisa com ela. Então eu comecei a perceber que muitas pessoas agem dessa forma. Foi aonde eu comecei a cortar esse tipo de comportamento. Até porque, gente, tem muitas pessoas que falam assim, ah, mas elogiar as pessoas aumenta a autoestima delas, não sei o que, né? Tem que chamar a pessoa de linda, de lindo, de gostosa, não sei o que, isso aumenta a autoestima delas, sério? Tá bom. E se essa pessoa sofreu um acidente, por exemplo, de trânsito, numa cozinha, e essa pessoa ficar com, por exemplo, 90% do corpo dela queimada, desfigurada? Vocês vão chegar nela e vão falar assim, nossa, você é gostosa, você é gata, você é linda. Vão? Certeza? Certeza? Pois é. Eu acho isso de uma futilidade tão grande, tão grande. Ai, porque tem que aumentar a autoestima do amiguinho. Vamos falar que ele é lindo? Aí seu amiguinho vai lá e sofre um acidente e ele fica lá, 90% do corpo queimado. Você vai levantar a autoestima dele como? Chamando ele de gostosinho, de lindinho? Enaltecendo uma beleza física aparente? É só isso que as pessoas são pra vocês? Carne? Aparência? Objetos? Pois então. Tem quem goste de ser tratado assim, tem quem goste dessa futilidade toda, tem quem goste, tem quem clame por isso, gente, mas nem todo mundo é assim. É onde entra o respeito. Respeito. Então, por favor, querido irmão Joilson, eu detesto esse tipo de comportamento. E fica já de alerta para os demais também. Não ficam vindo no meu privado, pedindo meu WhatsApp, meu telefone, me chamando de gata, de linda, isso é patético, vocês são ridículos. Isso é ridículo. Sinceramente falando, é ridículo. Vocês se passam por palhaços. Palhaços. E tem mulher também que tem esse comportamento, viu?
Não é só homem, não. Tem mulher que também já veio no meu privado me assediar. Algumas pessoas que são mais próximas de mim, amigos meus, já até sabem que eu passei um perrengue aí uns 2 anos atrás com uma menina aí que ficava me assediando. Ao ponto de eu ter que fazer queixa em polícia, gente, de assédio. Isso é ridículo. Bota a mão na consciência. Mais do que ficar falando de respeito, é exercer o respeito. Mais do que vocês ficarem falando, por exemplo, pro cônjuge de vocês, na casa de vocês, que vocês amam ele, ela, ficar fazendo essas declaraçãozinhas em Facebook, é vocês viverem isto. Viver o respeito, exercer o respeito. Tem muita gente que fica só de boca falando que ama, faz postagem, isso e aquilo, e a atitude é lixo. Nas costas da pessoa tá traindo, tá dando cantada em outras pessoas, tá flertando com outras pessoas. Mete a mão na consciência. Mete a mão na consciência, tá? Fica um conselho aí pra vocês. Próxima mensagem, vamos lá. A irmã sabia que a Terra é plana? Porque a irmã, eu já li uma postagem, a irmã dizendo que não se importa com a forma geométrica da Terra, mas até na Bíblia diz que a Terra é plana. Rogério, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tô pouco me lixando se a Terra é redonda, é quadrada, é triângulo, losango, sei lá quantas mais formas geométricas existem aí. Não me importa. Sabe por que não me importa? Porque pra mim, mais importante do que saber a forma geométrica deste planeta é a conduta que cada um de nós estamos tendo nesse planeta. Ou seja, de nada adianta as pessoas ficarem aí querendo saber se a Terra é plana, se a Terra é redonda, se ela é mais sei lá o quê, e elas não se atentarem no comportamento delas. Então, eu vejo muita gente tretando até hoje por causa disso. Ai, a Terra é plana, a Terra é isso, a Terra é aquilo. Aí vai lá, né, entra aqueles debates no Face e tal, e as pessoas até se ofendem e tal, não sei o quê. Entra a mãe, entra o pai, entra todo mundo, mas e aí? Mas como é que essa cambada tá vivendo neste planeta? Então, para mim, mais importante que a forma deste planeta é a conduta que as pessoas estão tendo neste planeta. É a conduta que eu estou tendo. Então hoje eu me preocupo com a conduta que eu tenho aqui. E boa coisa seria se cada um se preocupasse com a sua própria conduta. Vivesse examinando-se a si mesmo, né? Porque de nada adianta, como eu falei, de nada adianta ficar aí falando que Terra é redonda, plana, isso e aquilo, e a pessoa não ter um bom comportamento, não viver a própria vida com dignidade, com sobriedade, dando o devido respeito ao outro. Então, aí você vai escolher pra você o que é mais importante. Se é você ficar enchendo o saco dos outros no privado dos outros, querendo provar que a Terra é plana, ou se você vai começar a se atentar na tua postura, em viver a tua vida de forma legal, de forma sóbria, sem ficar enchendo o saco dos outros, infernizando a vida dos outros. Agora, tem quem gosta de debater esse assunto. Aí você vai caçar essa pessoa. Essa pessoa não sou eu. Eu não me interesso por esses assuntos de coração, tá? Eu não quero saber a forma do planeta Terra, tô um pouco me lixando. Aqui pra mim o importante é isso. É como eu estou vivendo aqui. E cara, isso é trabalhoso pra caramba. Eu falo pra você que é trabalhoso. Porque a gente tá vivendo num mundo que as pessoas estão vivendo de qualquer jeito, elas estão nem aí. Pra todo mundo agora é oba-oba. As pessoas simplesmente vivem. Ah, vamos viver, vamos fazer, vamos acontecer. E não se preocupa com o outro, não se preocupa com as consequências, não se preocupa com o que fala, o que vai ocasionar na vida do outro. Fica de reflexão para você essa resposta, beleza? Vamos para a próxima. Aqui. Fernanda. Irmã, eu vi que a irmã falou outro dia sobre calça comprida e que diz em Deuteronômio que que mulher não pode usar roupa de homem e vice-versa. A irmã crê nisso que a irmã falou? Amiga! É sério que você está me perguntando isso? É sério que você ainda está presa nisso? É sério que você ainda acha que usar homem tem isso, roupa de homem, roupa de mulher? Gente, tem lugares aí no mundo, pelo que eu saiba, que os homens usam saia. É da cultura deles lá. E daí?
Qual é o problema também de uma mulher usar calça, gente? E daí? Ah, mas está escrito numa Bíblia. E daí o que está escrito numa Bíblia? Tem tanta coisa escrita numa Bíblia. E eu já cansei de falar isso. A Bíblia, ela é um livro, gente, que tem coisas maravilhosas escritas nele. E é fato, tem bons conselhos ali. Mas tem cada lixo escrito numa Bíblia que eu vou falar para vocês. É onde entra uma coisa chamada, sabe o quê? Discernimento. É onde você vai ler, por exemplo, você vai pegar uma Bíblia, uma Bíblia, você vai ler uma Bíblia e você vai estar lendo lá. Aí você vai ver, isso aqui não me edifica. Isso aqui não me agrega, isso aqui não me estimula ao amor ao próximo. Descarta, joga no lixo. Fica com o que é bom, fica com os bons conselhos. O que não é bom, descarta. É a mesma coisa desse negócio de vestimenta, né? É só questão de usar a lógica. Filhinha, usa a lógica. Você usar uma calça comprida, uma mulher usar uma calça comprida, isso impede ela de exercer o mandamento, exercer o amor ao próximo, exercer o respeito? Isso impede com que ela viva a sua vida de uma maneira sóbria, honesta, digna? Não, né? Então, qual o problema de usar uma calça? Mas você acha que você vai pro inferno se você usar uma calça? Não usa, cara. Mas não enche o saco das mulheres que usam. Aí, tem pessoas, por exemplo, também que pega a Bíblia lá, né, uns versinhos isolados lá e diz que a mulher não pode usar, não pode ter vaidade, não pode usar isso e aquilo, batom, não sei o que, não sei o que. Cara, você não quer usar, não usa, mas não enche o saco de quem usa. Simples assim. Isso se chama respeito. É o que tá faltando. Principalmente para essa cambada de gente que se diz cristã. Porque eu vou falar pra vocês, viu? Ô raça pra ser chata. Ô raça pra ser achadona da verdade. Acha que porque leu uma Bíblia, pronto, detém a verdade, sabe tudo e quer pisar em todo mundo. Só que assim, tem também pessoas que leem uma Bíblia e não se curvam à ignorância de vocês. Eu sou uma delas. Vocês podem vir com a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse pra mim. Principalmente com argumentinho de inferno. Tô andando pra vocês. Eu tô andando. Sabe por quê? Porque eu aprendi a examinar o que eu leio. Eu aprendi a discernir o que eu leio. E o que eu julgo ser bom pra minha vida, eu guardo. O que eu julgo ser ruim, nocivo, eu simplesmente descarto. Simples assim. Mas, lamentavelmente, ainda existem pessoas que se deixam persuadir por esse tipo de coisa. Por homens corruptos de entendimento, por medo de um inferno. E essas pessoas, além delas sofrerem, ela faz outras pessoas sofrerem também. Então, assim, com relação a isso de vestimenta, nossa, eu já falei muito no meu perfil. Tem lives minhas falando sobre isso. E, sinceramente, não vou ficar mais debatendo sobre isso no privado com ninguém, não. Tá bom? Eu vou começar só a pegar o link das minhas lives e colocar pra vocês assistirem. Aí, se você quiser assistir, você assiste. Se você não quiser também, não enche meu saco. Tá bom? Vamos lá. Tem mais algumas mensagens. Essa aqui eu adoro. Essa aqui. Irmã Michele, você é ateu? Porque ao mesmo tempo que você fala de Deus, você dá a entender que você não crê em Deus. Consegue me explicar? Consigo. Facilmente. Eu sou o tipo de pessoa que eu tenho respeito pelo outro. Por exemplo, se a pessoa chegar em mim e falar assim pra mim, eu não creio em Deus, eu vou falar assim pra essa pessoa, tudo bem, é um direito seu. Já teve ateus que chegaram pra conversar comigo, né, já viram meu perfil tal, porque eu posto algumas coisas da Bíblia, tal, enfim. Aí a pessoa chegou em mim e falou assim pra mim, você é ateu, Michele? Porque às vezes eu fico meio confuso. Aí eu falo assim pra essa pessoa, faz diferença pra você se eu sou ateu, se eu não sou? O que importa pra você é eu como ser humano, a minha conduta ou o que eu falo? Do que adianta, por exemplo, a pessoa dizer assim, eu creio em Deus e ela ter uma conduta lixo? Ela ser uma pessoa desonesta, corrupta. E tem, hein? E tem. Se falar que não tem, tá mentindo. É o que mais tem. É pessoas que se dizem cristãs que são safadas, mau caráter. Tem. Mas então, essas pessoas dizem que creem em Deus. Tem pessoas que estão até pregando em cima de púlpito, dentro de instituições religiosas, comendo uma Bíblia, fazendo teologia.
não vivem a própria vida de forma digna, não vivem de forma sóbria, pulam a cerca, ficam vindo no privado de mulheres casadas como eu para ficar cantando. Ó, eu tô falando de fatos. Eu tô falando de fatos aqui. Tem como alguém me contestar nisso? E eu creio que eu não sou a única que passo por isso. Então é onde a gente começa a ver que esse negócio de falar que crê em Deus, eu creio em Deus, é balela. Até porque a palavra crer, ela não significa simplesmente acreditar em algo. A palavra crer, ela também significa praticar, exercer. Quando se fala de crer em Deus, crer em Jesus numa Bíblia, nem de longe está falando aqui sobre acreditar na existência de um homem, de um ser. Até porque tem uma parte em Tiago, no capítulo 2, que diz lá assim que até os demônios creem e estremecem. É meio já para que abrir a mente das pessoas, para mostrar para as pessoas que, ó, você fica falando que crê em Deus, isso não quer dizer nada. E é como eu já falei em outras lives, eu tô falando porque eu conheço pessoas que se declaram ateu, ou que dizem aí que não creem em Deus, que não creem nessas coisas, mas que são pessoas maravilhosas. São homens e mulheres de um respeito. Nossa, tem um colega meu de um antigo trabalho que eu trabalhei que ele é ateu e que até hoje ele conversa comigo. Pensa num cidadão respeitoso, nunca faltou com respeito comigo, nunca fez uma brincadeira de duplo sentido, sempre teve respeito não apenas por mim, mas pelas pessoas do ambiente de trabalho, e essa pessoa nem lê uma Bíblia. Agora, eu conheço cristãos, um monte, pilantra, safados, pervertidos sexualmente e que vive enchendo o meu saco num privado. Não só o meu, de outras irmãs também, porque teve irmãs que já vieram reclamar comigo da conduta de alguns irmãos. Então, estão falando que crê em Deus. Aí é onde eu falo para as pessoas, por que elas se incomodam tanto com esse assunto, se a pessoa crê ou não crê em Deus? O que importa não é as atitudes da pessoa, não é o caráter da pessoa. Então quer dizer, a pessoa ela fala assim, eu sou ateu, mas ela tem um bom caráter, ela é honesta, ela é digna. Isso não conta pra vocês? Isso não conta pra vocês? Mas aí aparece alguém aí e fala assim pra vocês, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, glória a Deus, aleluia, calamaná, não sei o que, e começa aquele retetê todo. Aí vocês, nossa, servo de Deus, caro servo de Deus, não sei o que. Mas aí essa pessoa tá aí descendo a lenha em todo mundo, tá sediando pessoas num privado, tá agindo de forma corrupta no dia a dia, tá lesando o próximo, tá mentindo pro cônjuge, tá traindo, etc, etc, etc. Então, eu penso que nós estamos vivendo num tempo que as pessoas deveriam começar a abrir um pouquinho mais a mente. E antes de sair criando caso com coisas banais, porque pra mim isso é banal, as pessoas deveriam começar a se atentar mais nas atitudes, no caráter, na conduta que elas mesmas têm. E ao invés de ficar se preocupando com o outro, se ele crê ou não crê em Deus, se preocupa consigo mesmo primeiramente. Vê se você tá agindo de uma forma legal. Vê se você tá agindo de uma forma digna. Vê se na sua mente tem pensamentos bons, pensamentos produtivos, pensamentos voltados para o bem. Simples assim. Mas fulano que não crê em Deus vai pro inferno. Pô, então deixa que ele se acerte lá com Deus, então, caramba. Por que você tá preocupado se fulano vai pro inferno, se fulano vai pro céu? Cuida de você. Cuida de você. Gente, as pessoas... Tem uma galera aí... Não posso generalizar, não vou generalizar. Mas tem uma galera aí que se diz cristã, que elas acham que Deus precisa delas. Elas se colocam como defensoras do evangelho. Pô, defensoras do evangelho, é sério isso? Vocês acham que Deus precisa de vocês para defender algum evangelho?
É sério? Vocês acham mesmo que Deus precisa de vocês para alguma coisa? Eu não sei que Deus é esse que vocês ainda dizem que creem. Porque o Deus que eu conheci não precisa do homem para nada. E tudo que ele podia fazer pelo homem, ele já fez. Agora compete ao homem fazer a parte dele. Não é nenhum Deus, nenhum diabo que está estuprando, que está matando, que está violentando, que está abusando, que está assediando, que está mentindo, que está traindo, que está adulterando, que está lesando o próximo. Quem está fazendo todas essas atrocidades são os próprios homens. São seres humanos. Olha que coisa louca. Aí, essas mesmas pessoas muitas vezes estão dizendo que estão defendendo o evangelho e estão tendo esse tipo de conduta. Quanta coerência, quanta lógica, né? Aí, eu dou até um ponto para os ateus aí, sabe? Eu dou até um ponto para os ateus. Porque esse Deus aí desses cristãos aí, caraca, meu, é lamentável, é patético, é ridículo. É ridículo. E eu tô falando dessa forma justamente para chocar quem ouvir. Para ver se as pessoas colocam um dedinho na consciência e começam a pensar um pouquinho. Começa a pensar. Então, antes de querer ficar questionando as pessoas, se elas são ateus, se elas são cristãs, se creem em Deus, se não creem em Deus, começa a observar a conduta das pessoas. Começa a discernir a intenção das pessoas. Começa a observar o que as pessoas andam falando por aí, o que as pessoas andam ensinando por aí, inclusive em nome de Deus. Eu conheço uma par de gente aí que em nome de Deus fica, por exemplo, profetizando casa, carro, que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer, que Deus vai matar, que Deus vai preparar a festa, que Deus vai não sei o quê. Então, estão falando em nome de Deus. Sei lá que Deus é esse que elas estão falando, né? Mas elas estão falando. E isso aí não agrega em nada as pessoas. É tudo futilidade. Pessoa quer casa, quer carro, vai trabalhar para ter. Pessoa quer emprego, vai trabalhar, vai caçar o que fazer, vai montar um currículo, vai nas empresas, faz um servicinho extra aí, traz o sustento para dentro de casa de forma honesta. Ó, simples assim. Mas não, as pessoas usam Deus. Deus. Outro dia eu achei engraçado, né? Outro dia chegou uma pessoa e falou assim pra mim: ah, Deus abriu a porta de emprego pra mim. Aí eu falei assim: por que Deus abriu a porta de emprego pra você e pra milhares de pais de famílias que estão desempregados e com situações muitas vezes até piores que a sua, ele não abre? Por quê? Ah, porque Deus fez promessa na minha vida, só na sua? Caraca, um Deus que fala na Bíblia que não faz acepção de pessoas, ele só fez uma promessinha na sua vida e deixa as outras pessoas se lascar? Sério? Sério? Aí nessa mesma Bíblia tá dizendo assim, lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo 25 e 26. E essa é a promessa que ele vos fez, a vida eterna. E essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Aí chega uma pessoa falando assim que Deus prometeu para ela uma porta de emprego. Sério? Que Deus é esse? Esse Deus eu nego. Sem medo. Eu não reconheço esse Deus. Um Deus que abre porta de emprego para uma pessoa forte, saudável, enquanto tem pais de família aí, ó, que estão aí, ó, sofrendo, entravados numa cama aí com enfermidade, passando fome. Sério? A mesma coisa, outro dia chegou uma irmãzinha aí de uma determinada instituição religiosa que eu fazia parte na época, né? E falou assim: ai, Deus preparou meu casamento, Deus preparou meu vestido, Deus preparou o salão e blá 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 blá. Aí eu fui questionar, né, ela, porque ela tava conversando comigo, eu fui questionar, eu falei assim: mas por que Deus preparou pra você um vestido de sei lá quantos R$1.000, um salão e tantas outras coisas com tanta criança passando fome?
com tanta criança na rua que não tem nenhum prato de comida para comer e simplesmente Deus prepara vestido para uma noite, festa, um salão luxuoso, uma futilidade, uma coisa que ele mesmo abomina numa Bíblia? Tá lá em Colossenses, já acho que 2, que fala que devemos tomar cuidado com as tradições do mundo, dos homens. Esses negócios, essas festas, essas papagaiadas, tudo aí é coisa dos homens, é invenção dos homens, ou é de Deus? Caraca! Aí sabe o que ela falou pra mim? Se você não crê, problema seu. Mas será que ela pensa que ela falando esse tipo de coisa, ela pode estar ferindo outras pessoas? Por exemplo, já pensou se essa cidadã, essa pessoa chega por uma pessoa que está passando fome e necessidade na casa dela e fala assim: ai, Deus preparou meu vestido, meu salão, meu... e aquela pessoa não tem nem o pão para comer. Aí essa pessoa vai pensar assim: poxa, Deus preparou um vestido para ela de sei lá quantos R$1.000 e meus filhos não tem nem o que vestir, tá passando frio. Um Deus que fala aí na Bíblia dessa galera que não faz acepção de pessoas. Será que alguém pensa sobre isso? Será? Ah, mas Deus preparou um carro para mim. Já ouvi isso também. Na época eu ia na instituição religiosa, então nem se fala. As pessoas levantavam para testemunhar. Agradeço a Deus pela coroa de vida eterna que o Senhor me oferece no céu, se for uma filha firme e fiel até o fim. Agradeço a Deus que Deus me preparou um carro. Deus seja louvado. É o bordão dessa instituição religiosa. Aí você pergunta assim para essa pessoa: sério? Por que Deus preparou um carro para você, você tendo 2 pernas para andar, enquanto tem gente que nem perna tem para andar? Nasce sem perna. Você consegue me explicar isso aí? Não seria uma atitude mais bonita de Deus se ele desse perna para as pessoas ao invés de carro? Um carro que, diga-se de passagem, às vezes você para no farol e o neguinho mete a arma na tua cabeça e fala: passa, 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 e você perde o carro. Um carro que Deus te preparou. Sério isso. Quando a pessoa não vende o carro, né, para pagar as dívidas. Então eu falo para vocês, pessoas que têm dúvida com relação à minha crença, né? As pessoas que falam assim: ah, você é ateu, você é isso e aquilo. Cara, eu sou. Desse Deus aí que vocês pregam, a grande maioria eu sou. Ateuzona, não creio não. Eu rejeito, sem medo. E vocês podem falar o que for para mim, vai pro inferno, vai não sei o que. Ó, au revoir, chérie, tô indo. Feliz. Porque se é pra ir pra um céu com esse Deus de vocês aí, eu prefiro ir pro inferno. As pessoas, elas são egoístas. Elas só falam. Elas só querem um Deus pra favorecer elas. Um Deus pra fazer pra elas. Mas elas não olham pra dor do outro. Elas não olham pro lado. Elas estão olhando o que Deus está fazendo para elas. Deus, abre aspas, fecha aspas nesse Deus aí, hein? Mas elas não estão vendo que tem milhares de pessoas nesse mesmo planeta que estão sofrendo, estão passando fome, frio, estão sendo violentadas, abusadas, estupradas e o caramba todo. É igual uma vez uma pessoa falou assim para mim que Deus guardou o filho dela de uma determinada situação, né? Deus guardou o filho dela. Aí eu falei assim para essa pessoa: por que Deus guardou o seu filho enquanto tem milhares de criancinhas aí sendo violentadas e estupradas? Cadê o seu Deus nessas horas? Cadê o seu Deus? Então o seu filho é melhor que o filho do outro? O teu filho é melhor que aquela criança de 3, 4 aninhos que está sofrendo maus tratos e abuso dentro do próprio lar? E o pior, sofrendo daqueles que tinham por obrigação proteger aquela criança. Sério. Aí sabe o que as pessoas falam pra mim? Você é o anticristo, você é herege, você é satânica. É? Porque elas não têm argumentos. Exceto, Deus sabe de tudo. É o bordão. Deus sabe de tudo, Deus sabe por que faz, Deus sabe o que acontece, não sei o que. As pessoas nem sequer param pra pensar no que elas falam. E quando elas são questionadas, elas não gostam. Elas se ofendem. Mas eu gosto de questionar. Sabe por que eu gosto de questionar? Porque eu gosto de fazer as pessoas pensar. Porque as pessoas não aprendem a pensar. Não aprendem a pensar.
Uma vez, uma pessoa falou assim pra mim, veio querer debater criação comigo, né? Que o homem não sei o que, evoluiu do macaco, não sei o que lá. De fato. De fato. Mas sabe por quê? Eu digo do macaco e do papagaio, porque as pessoas têm hábitos de macaco, elas costumam repetir, imitar. Como os macacos têm isso, né? De imitar o que eles veem, né? Então as pessoas devem ser descendentes mesmo dos macacos, porque elas têm hábito só de imitar e de repetir como os papagaios. Mas elas não param para pensar. Não se aprende a pensar nesse mundo, cara. Desde que a gente nasce aqui, a gente é condicionado. A gente cresce dentro de um sistema religioso ou de um sistema educacional, uma política desgraçada. A gente escuta tanta coisa e a gente não aprende a pensar. É tudo enfiado na nossa cabeça e a gente cresce condicionado a esse monte de lixo. Até que chega uma hora que, pá, você pensa, caraca, eu tenho um cérebro, eu posso pensar. Só que isso tem um preço. Você paga um preço por isso. Você começa a ser rejeitado, você começa a ser mal visto, você começa a ser agredido. E muitas vezes fisicamente. Eu falo por experiência própria. Só por você começar a pensar. É isso que o Jesus de vocês cristãos fazia, pensava. E instruía os homens a pensar. Foi morto, né? É normal. É normal. Qualquer pessoa que questiona, qualquer pessoa que não se submete a essa loucura toda e aos homens, elas começam a se tornar uma ameaça. Uma ameaça. E pagam um preço alto às vezes por isso, sabia? Se vocês vissem a quantidade de ameaças que eu já recebi no meu privado, o meu esposo sabe disso, algumas pessoas também que são amigas minhas sabem disso. Ameaças de morte. E mais curioso ameaças vindas até mesmo de pessoas que se dizem cristãs, de pastores, de não sei o que. Cara, olha isso, que coisa, né? Mas eu não tô generalizando, tá, gente? Eu sempre deixo isso muito claro, eu não generalizo. Mas tem cristão aí que é de dar vergonha. Tá tão preocupado com piercing, com tatuagem, com tanta coisa, mas com o caráter, com a índole, com a mente, não se preocupa não. E age como um animal. Pois é. Então é isso aí, gente. Essa live aí eu queria dividir com vocês um pouquinho dessas mensagens que eu recebo no meu privado, de algumas pessoas, né? Em vez de eu responder essas pessoas no privado, eu preferi respondê-las agora nessa live. E eu com certeza elas vão assistir, porque essas pessoas geralmente elas assistem, eu sei que elas assistem. E eu agradeço vocês por isso, viu? Fico feliz. Sinal de que vocês gostam do meu conteúdo, nem que for pra criticar, mas não tem problema não. Pelo menos eu abro um leque na mente de vocês e vocês começam a pensar aí de uma outra forma. Olhar o outro lado da moeda, que é como eu costumo falar, né? Uma moeda tem dois lados. É interessante virar a moeda de vez em quando, sabia? Vocês podem se surpreender, tá? E assim, gente, tire o rótulo das pessoas. Aprenda a tirar o rótulo das pessoas. Não fiquem se importando se a pessoa crê em Deus, não crê em Deus, se ela é ateu, se ela não é. Aprendam a olhar a pessoa, não o rótulo dela, a pessoa. O que ela fala, o que ela faz, o que ela traz com ela, o que ela anda instruindo, o que ela anda falando, a conduta dela, o comportamento dela. Não interessa se ela fala que ela crê em Deus ou não. Tem gente que põe uma confiança em cristão. Eu vou aproveitar, vou falar rapidinho disso aqui, porque eu falo muito disso no meu perfil sobre rótulo. As pessoas confiam muito em rótulo, muito. Inclusive nesse rótulo de cristão. Tem gente que, fulano falou que é cristão, nossa, põe até a mão no fogo. Gente, não faz isso não. Principalmente vocês que têm filhos menores de idade. Não faz isso não, cara. Não faz isso não. Tenha um pouco mais de atenção. Pai, mãe, tio, tia, primo, prima, irmão, irmã, vizinho, pastor, ancião, cooperador, raio que o parta, são seres humanos com uma mente, com sentimentos, com intenções.
são pessoas que também fazem mal, abusam, estupram, maltratam, violentam e de N formas. Porque violência não se resume apenas a contato físico, sexual. Existem as agressões também que são emocionais, são palavras. Então, não confiem. Estejam atentos. É um conselho que eu dou para vocês. É um conselho que eu dou para vocês. Tem gente que tá pagando um preço muito alto por esse excesso de confiança. Por esse excesso de confiança. E depois que a merda é feita, não adianta chorar. Porque a merda foi feita. Aí é um trabalhar. Aí vamos ter que trabalhar aquela mente, sabe? E olha, eu falo pra vocês, é complicado. É complicado. Eu tô falando porque eu já lidei com crianças, adolescentes que foram vítimas de abuso sexual. E eu falo pra vocês que pelo menos 90% dos casos aconteciam dentro de casa. Daqueles que tinham por obrigação proteger. Pais, mães. Mães também, viu? Vocês acham que só homens que são abusadores, pedófilos, estupradores? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem mulheres também que são, viu? Tem mulheres, tem mães, inclusive, tem grupos aí secretos no Facebook. Bom, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas que mães aliciam seus próprios filhos. Mães, tô falando de mães. Mães, tem. Então não é só homem que abusa, não é homem só que estupra, não é homem só que sexualiza. Mães também fazem isso. Pais, mães, tios, tias, abram os olhos. Principalmente quando existem menores de idade envolvidos nisso. Eles não têm como se defender, crianças não têm como se defender. Eles não têm como colocar uma mochilinha nas costas e sair pela porta de casa para procurar abrigo em outro lugar. Eles precisam de um adulto são, consciente para proteger eles. Aí a gente vê, por exemplo, aí até uma cambada de gente que se diz cristã, se enfurnando em instituição religiosa muitas vezes e tá largando os filhos para trás, larga o filho em casa com estranho, com parente, tá lá, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. E teu filho, tua filha tá sendo abusado, estuprado dentro da tua casa. Mas você tá lá, dizendo que tá servindo um Deus que já esfrega na sua cara que não é servido por você. Tá na sua Bíblia. Atos 17. Tem também lá nas passagens do Velho Testamento, lá, acho que em Reis, sei lá mais que lugar, que Deus não habita nesses tempos de homem. Não habita mesmo, gente, pelo amor de Deus. Mas então, tem pais e mães às vezes que estão largando o filho pra trás. Tem pais, eu conheço pais... eu vou falar, eu já tô falando, eu vou falar mesmo. Tem pais, eu conheço pais que largam a esposa, os filhos em casa e vai pro monte orar. Orar, dizem que vão orar. Pro monte. Aí você pergunta pro infeliz assim, tá indo pra monte pra quê? Porque o monte fica mais perto do céu. Sério isso? Mano do céu. Sério isso? Aí larga em casa mulher, filhos. Às vezes larga as crianças sozinha, sem comida, sem alimento, numa situação deplorável, mas tá indo pro monte. Orar sei lá pra quem. Porque se vocês falam que Deus é onisciente, onipresente, onipotente... Puta merda. Vocês poderiam estar orando dentro da casa de vocês, no quarto de vocês, que ele ia ouvir ou não ia não. Ah, mas vocês têm que ir pra monte? É sério isso? É sério. Cabeça pra que te quero? Cérebro pra que te quero? Ó, tira, joga fora, porque já não tá prestando. Não tá usando? É sério mesmo? Então assim, fica esse alerta, tá? É fato, nós não temos como proteger as crianças, nossos filhos 24 horas, não temos. Mas não negligencie por causa disso. Faça a sua parte. Seja presente. Se não consegue ser presente ali porque trabalha, porque estuda, sei lá, por qualquer outra coisa, pelo menos quando tiver aquele tempo com seus filhos, questiona. Conversa com eles. Veja a forma como as pessoas estão os tratando eles. Como estão brincando com o filho de vocês. Às vezes as coisas começam numa brincadeira. As aliciações, os abusos começam com brincadeiras. E para a criança aquilo é normal, é só uma brincadeira. Mas o adulto sabe o que ele está fazendo. E quando aquela criança crescer, ela também vai saber que ela estava sendo abusada, aliciada. E vocês não têm ideia de como essa criança vai ficar. É um conselho que eu tô dando para vocês, tá bom? Então é assim, agradeço quem assistiu essa live, tá? Agradeço também de antemão quem vai compartilhar, se for compartilhar também, porque se não compartilhar também para mim tanto faz, né? É
Essas pessoas também que vêm no meu privado me questionar, também agradeço vocês. Também é uma oportunidade que vocês estão me dando também de exercer um pouquinho aí o conhecimento que eu tenho e, de certa forma, colaborar aí, para que, quem sabe, as demais pessoas ouvindo, elas consigam abrir um pouquinho a mente também e olhar um outro lado da moeda que muitas vezes as pessoas não veem. Não veem, tá bom? Uma boa continuação na noite para vocês.